Bom, meus amigos, iniciando então os nossos estudos de hoje, nós estamos nesse item que fala sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Estamos já encerrando essa partezinha, mas ainda ficaram algumas questões para nós estudarmos. Então, nós paramos na semana passada, na última semana que fizemos, na questão 532, né, onde Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Então, será que os espíritos podem nos livrar do mal e trazer para nós só coisas boas, né? Como ele fala aqui, prosperidade? A resposta: não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente refletir em cima desse pedacinho da resposta, porque ainda tem mais. Ele diz assim, não podem fazer inteiramente, quer dizer, eles não podem tirar o mal totalmente da nossa vida, né, as dificuldades, porque, como ele diz aqui, pertence aos desígnios da providência. Esses desígnios da providência aí significa o seguinte: foram essas dificuldades que nós passamos, isso que nós chamamos, né, de males das nossas vidas, são consequências dos nossos próprios atos. Então, nós precisamos sofrer essa consequência desses maus atos praticados que geraram essas dificuldades, essas dores, esses males, para a gente poder aprender a não repetir, a não cair novamente no erro e fazer novamente esses atos. Então, quando ele diz aqui, né, eles não podem interferir, por quê? São consequência dos nossos atos. E isso é benéfico para nós. É através de passar essas dificuldades, da passagem por essas dificuldades, que nós vamos aprendendo. Então, essas dificuldades, elas passam a ser um aprendizado para nós. Então, eles não podem tirar totalmente isso de nossas vidas. Mas, é como ele diz aqui, eles podem minorar as nossas dores, ou seja, aliviar as nossas dores. Como? Nos dando paciência e resignação. Como que a gente consegue isso? Através desse conhecimento, através desse entendimento. Quando nós temos esse conhecimento maravilhoso que a doutrina nos trouxe, que a doutrina nos oferece, de sabermos que as dores da nossa vida, aquilo tudo que a gente acha que é ruim, que a gente está passando, são consequências dos nossos próprios atos, a gente já fica mais aliviada. Por quê? Porque se foi eu que fiz, eu posso consertar. É por isso que a lei de Deus age dessa maneira, né? Então, tudo que nós fazemos de bom ou de ruim, nós vamos ter as consequências. O que é de ruim? As consequências vão fazer com que a gente reflita e aprenda a não repetir aqueles erros novamente. Então, o conhecimento é que vai nos dar essa paciência e essa resignação. Uma coisa é você passar por uma dor sabendo o porquê daquela dor. Outra coisa é você passar por uma dor sem saber porquê. Não é? É como se diz assim no ditado popular, que é você apanhar e não sabe por que está apanhando. Quando você sabe por que está apanhando, você fica quietinho, apanha, cala a boca e vai em frente. Agora, quando você não sabe, você se revolta. Então, a doutrina traz isso de bom para nós, através desse esclarecimento, né? Nós não sofremos nada que não seja necessário em nossa vida. Por isso que a gente sempre tem que ter isso em mente. Não existe vítima no mundo. Não existe injustiça no mundo. Tá? Deus jamais vai ser injusto com alguém. Se há injustiça, se há alguma situação assim dolorosa, a culpa não é de Deus nem das leis. É nossa mesma. Fomos nós que procuramos. Aí, na resposta ainda a essa pergunta, os espíritos continuam dizendo: sabei também que depende frequentemente de vos desviar
esses males, ou pelo menos de atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para a usardes. Quer dizer, olha só, os males que estão nas nossas vidas, as nossas dificuldades, nós mesmos podemos nos livrar dele. Basta que a gente haja com inteligência diante da situação. Porque é como ele diz aqui, Deus vos deu a inteligência para usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem. Ou seja, se você se for esforçar para vencer essa dificuldade, você terá o amparo e a ajuda dos mentores e dos guias espirituais. Ele diz aqui, os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Então, quando a gente está numa dificuldade, passando ali por uma dificuldade na nossa vida, e nós recorremos a esses bons espíritos, eles vão nos ajudar, vão nos intuir, nesse sentido, né, de que nós estamos nos esforçando para vivermos, para vivenciarmos esse aprendizado com paciência, com resignação, então nós vamos ser assistidos por eles. E aí continua a resposta, ele diz assim, mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmo. Então eles não vão ajudar a quem não quer ser ajudado. Eles só podem ajudar, não é que eles nem queiram, né? Eles só podem ajudar aqueles que querem ser ajudados. Por isso que Jesus nos disse lá, ajuda-te, que o céu te ajudará. Se você estiver ali se ajudando, se esforçando para vivenciar aquele aprendizado, passar pelaquela dor, com resignação, com inteligência, com paciência, né? Mas sem comodismo, né? Sem se fazer de vítima e sim lutar contra aquela dificuldade, nós seremos amparados. A gente tem a ajuda desses mentores e desses guias. Ele diz assim, eles assistem, senão aos que sabem assistir-se a si mesmo. É isso o significado das palavras, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, que a gente ouviu de Jesus, né? Então, se você busca, você vai achar. E se você bate, a porta vai se abrir. E aí a ajuda vem. Porque nós nunca, em momento algum, estaremos sozinhos. Sempre nós temos junto a nós esses anjos guardiães, esses bons espíritos que estão ali esperando a oportunidade de poder nos ajudar. Caminham junto a nós assim vidas inteiras. Mas eles só podem interferir na nossa vida se nós permitirmos. Tanto os bons espíritos como os obsessores, a gente sabe disso, né? Só atinge, só entram na nossa vida, só vêm participar se nós permitirmos. Ainda nessa resposta ele diz assim, sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente, um bem deve resultar dele, que será maior que o mal, e é isso o que não compreendeis, pois não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. Então, muitas das vezes não. Eu acredito que sempre, qualquer coisa difícil, qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer coisa que aparentemente para nós seja ruim, ela não veio simplesmente para nos castigar, para nos maltratar. Não. Em primeiro lugar, é para fazer com que a gente reflita, né? Por que eu estou passando por essa dor? Alguma coisa eu fiz. E essa dor sempre vai resultar num benefício para mim, se eu souber passar por ela com essa resignação e com essa paciência. É isso aí, Denise. Nada é por acaso. Né? É aquilo que nós falamos no início, e eu sempre repito isso, porque aprendi isso com a doutrina. Não existe vítima. Não existe uma vítima nesse planeta. Aquelas situações que nós olhamos e que as pessoas parecem ser vítimas, não são vítimas. São consequências dos atos pelos quais praticaram e precisam se acertar com a lei, ou seja, aprender que não pode
agir de determinada maneira, porque vai ter consequência. Mesmo que às vezes doa um pouco, e eu ainda vou te dizer mais, sempre dói. Todo aprendizado é dolorido. Todo aprendizado requer sacrifício. E é só assim, porque dói e porque requer sacrifício da nossa parte, é que a gente aprende. Se não doer, a gente passa batido, nem olha. Se simplesmente só falar alguma coisa assim, a gente não dá nem atenção, porque não machucou, não doeu. Mas quando dói, a gente para refletir. Então é por isso que a lei é assim, né? A gente tem que aprender através da dor, infelizmente. Mas é assim que funciona. Nosso estágio de evolução, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, só vamos atender quando doer. Se não dói, a gente vai em frente, vai levando. E aí tem que doer para dar um freio na gente, né? Boa tarde, André Felipe, seja bem-vindo. A questão 533, Kardec perguntou: podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Será que se eu pedir muito a espiritualidade, pedir muito a Deus nas minhas preces, para ser rica, para receber uma fortuna, seja lá uma herança, um dinheiro grande, ganhar aí na Mega Sena, qualquer coisa parecida, será que eles podem nos dar, atender a esse nosso pedido? E aí a resposta: às vezes, como prova, mas frequentemente se recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. Porque na maioria das vezes, né, é recusado esse pedido. Porque nós, muitas das vezes, pedimos coisas que não serão boas para nós, que não nos serão úteis. Ao contrário, vai nos prejudicar, porque nós não sabemos o que é bom. Isso é certo, né? A gente não sabe o que é bom para a gente, que a gente só pede coisas para atender ao lado material. A gente nunca se preocupa com o nosso lado espiritual. A gente só quer fazer pedidos para trazer conforto, alívio, boa vida, mas em termos materiais. Então, por isso que a gente vive pedindo dinheiro, fortuna, ganhar na loto, ganhar isso, ganhar aquilo, né? É verdade, né, Denise? Então, esse ditado é muito certo, porque ele não dá asa a cobras, porque ele sabe que a cobra vai se dar mal se ganhar uma asa, né? E é o mesmo caso, muitas das vezes as coisas que nós pedimos, nós não recebemos da maneira que nós pedimos. Às vezes até recebemos de uma outra maneira, como é o melhor para nós. Às vezes, ele fala aqui que às vezes eles atendem esse pedido, mas como prova. Né? Então você precisa passar pela prova da riqueza, de ter um dinheiro, de ter uma fortuna, para ver como é que você vai reagir, como é que você vai utilizar essa fortuna. E aí, né, muitas das vezes também as pessoas usam de maneira errada e aí caem. Então, quase sempre nos é negado esse tipo de pedido. Aí na 533A, ele diz: são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? E a resposta: uns e outros. Isso depende da intenção. Mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer, nos prazeres que a fortuna proporciona. Então, olha só. Cuidado quando você pedir para ficar rico. Cuidado com o que você vai fazer com essa riqueza se você receber. Porque muitas vezes ela nos é dada, mas com essa intenção aqui, ó, de arrastar-nos para o mal. Por quê? Porque a riqueza propicia com maior facilidade a gente a cometer erros. Você tem muito dinheiro, então você pode sair comprando, você pode sair fazendo, você pode sair agindo. E muitas das vezes, né, esses atos não são atos dignos. A riqueza, a facilidade do dinheiro propicia mais a gente entrar pela porta larga.
E a porta larga, ela não é boa, né? Ela não nos faz bem, porque depois ela aperta. E aí, para passar, depois que ela aperta lá atrás, é doloroso. É onde vem as dores, onde vem os sofrimentos, onde vem as dificuldades que a gente tem que passar para poder sair dessa porta larga. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que pede, a quem pede, né? Qual é a nossa intenção? Qual a nossa intenção quando estamos pedindo alguma coisa? Porque a gente, de acordo com essa nossa intenção, é que nós vamos ser atendidos por bons ou por maus espíritos. Os bons nunca vão fazer nada para nos prejudicar, mas os maus espíritos sim, eles querem ver a nossa derrota. Eles já estão lá numa situação de derrotados e querem então arrastar todo mundo para a mesma situação de infelicidade em que eles se encontram. Então é bom que a gente tenha muito cuidado com o que pede, muito cuidado com o que pensa também. Na 534, Kardec perguntou: quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra aos nossos projetos, seria por isso influência de algum espírito? Quer dizer, quando os obstáculos vêm e a gente acha que aquilo era fatal, né? E veio acontecer contra aquilo que eu desejava, né? Então eu pedi uma coisa, esperava uma coisa e vem outra que vai completamente de encontro àquilo que eu esperava. E aí ele pergunta: isso seria influência de algum espírito? Será que algum espírito entrou aí no meio dos meus pedidos e atrapalhou? A resposta é muito clara, ele diz assim: algumas vezes são os espíritos. Outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocastes maus. Tá? Então veja bem, o espírito, ele não vai interferir na nossa vida se nós não deixarmos, se nós não dermos brecha, se nós não dermos oportunidade. Isso a gente viu aqui em cima ainda agora, mesmo os bons espíritos. Eles estão ali para nos ajudar, para nos orientar, para nos intuir, para fazer com que a gente seja vitorioso. Mas se nós não dermos oportunidade, ou seja, se nós não fizermos a nossa parte, eles não podem nos ajudar nesse sentido, não podem interferir. A mesma coisa os maus espíritos. Eles só vêm nos prejudicar se nós dermos a brecha. Ou seja, então o que vai contar, como ele disse aqui em cima, é a intenção com que nós estamos fazendo os nossos pedidos. Então ele diz aqui que o mais frequente é a nossa posição, a nossa intenção naquilo que nós estamos pedindo, que vai fazer com que as situações aconteçam de maneira diferente do que realmente nós esperamos. Aí ele diz assim, ó, a posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Se nós fazemos as escolhas erradas, os espíritos não podem fazer nada, não podem interferir. No nosso livre-arbítrio, ninguém interfere, nem Deus. Eles podem nos tirar do caminho, mas não modificar nada que a gente escolha. Então, se a gente escolheu ir pelo lado esquerdo, eles vão permitir que a gente vá pelo lado esquerdo, mesmo sabendo que a gente vai quebrar a cara lá na frente. Mas eles não podem interferir nessa mudança, não deixar, porque a escolha é nossa. Então, é por isso que ele diz aqui, muito cuidado, né, com que a intenção com que nós estamos querendo as coisas, com que nós pedimos as coisas. A posição, isso aqui é muito importante, ó, a posição e o caráter influem muito naquilo que nós estamos querendo e pedindo. Na 535 ele diz assim: quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor a que devemos agradecer? Então, quando a coisa é boa, né, quando vem uma coisa boa assim para nós, é para o nosso mentor, para o nosso anjo guardião que a gente tem que agradecer? E a resposta: agradeceis sobretudo, quer dizer, em primeiro lugar, agradecer a Deus.
sem cuja permissão nada se faz, e depois aos bons espíritos que foram os seus agentes. Então, tudo de bom que nos acontece, a vida, nós temos que agradecer sempre, em primeiro lugar, a Deus. E depois, claro, aos nossos anjos guardiães, ao nosso Mestre Jesus, porque eles são os enviados de Deus. Deus atua na nossa vida através dessas criaturas, dos anjos, dos mentores, dos bons espíritos, dos guias, né? Que em outras religiões são chamados de santos, de anjos, mas é tudo a mesma coisa. São espíritos com a missão de nos amparar, de nos ajudar, de nos proteger, de nos direcionar, de nos guiar. Na 535, Kardec perguntou: o que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? Se por um acaso a gente recebe coisas boas, e é o que mais acontece, né? A gente não esquece de pedir, mas na hora de agradecer a memória sempre falha, né? Aí a gente começa a vivenciar a coisa boa do pedido que chegou, daquilo que nós pedimos, que nós conseguimos, e esquecemos muitas das vezes de agradecer. E aí Kardec então pergunta: o que acontece? Né? O que acontece quando esquecemos de agradecer? A resposta: o que acontece aos ingratos. Então, você vai ter que responder pelo seu ato. Se você pediu, recebeu e não soube, não teve humildade para agradecer, você já sabe que vai ter consequências. Todos os nossos atos têm consequências. Então, um ato desse, que seria uma ingratidão, não que Deus necessite do nosso agradecimento, isso não vai fazer de Deus maior ou menor, ele não necessita do nosso agradecimento, mas é uma maneira de nós trabalharmos a humildade. Né? Porque quando a gente para agradecer, a gente reconhece que recebemos porque foi nos dado por alguém, e esse alguém é Deus. A permissão para que aquilo fosse trazido para nós e que nós recebêssemos só com a permissão de Deus. Então não é o fato de agradecer a Deus, agradecer aos nossos mentores, não é que isso, porque eles já estão superiores, eles não estão necessitando de agradecimento, mas é uma maneira da gente, nós aqui, começarmos a trabalhar a humildade, reconhecendo que nós não somos nada sozinhos. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos desses amigos espirituais. Nós precisamos de Deus na nossa vida. E quando a gente também se ajoelha para pedir, né, esse se ajoelhar aí no sentido simbólico, de nós nos humilharmos, não humilhar no sentido pejorativo da palavra, né, mas de sermos humildes, trabalharmos a humildade e reconhecermos a grandiosidade de Deus e para pedir, assim como agradecer quando recebemos. Então, isso é meios que a lei de Deus utiliza para que a gente possa trabalhar a nossa humildade, a nossa benevolência, enfim, irmos trabalhando esses sentimentos, essas virtudes em nós, que estão aí em sementinha querendo brotar. Aí na 535, Kardec perguntou: há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece, e para quem tudo sai bem, né? E a gente vê mesmo criaturas que não estão nem aí para Deus, nem aí para agradecer, nem aí para nada, e parece, né? Parece que a vida deles vai tudo bem, conseguem de tudo. E aí então Kardec perguntou, né? O que acontece com essas pessoas que nem agradecem, nem estão aí, não tem nem conhecimento do que seja agradecer alguma coisa, e para elas corre tudo bem? A resposta: sim, corre tudo bem, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão que restituir. Lembram daquele ensinamento que o Senhor Jesus nos disse lá? A quem mais foi dado, mais será pedido? E aí, se você não tem como dar quando for pedido, porque você não está preocupado em agradecer,
Você só quer venha a nós, o vosso reino nada. Então, na hora de que for cobrado, aí a coisa vai ficar triste. Aí a coisa vai ficar ruim. Então, é essa observação que ele está fazendo aqui. É necessário ver o fim dessas pessoas, né? E a gente realmente tem aí histórias, tem casos, a gente vivencia, né, no mundo de hoje aí, situações muito parecidas com essas aqui, onde pessoas vão tendo tudo, e de repente vem uma tragédia, vem uma situação terrível e a pessoa até perde tudo o que tem. Primeiro, porque está na preocupação só dos bens materiais, né? E segundo, por esse instante aqui, não tiveram a humildade de parar um pouquinho para agradecer o bem que recebem, né? É por isso que a gente tem que agradecer muito, todos os dias. Todos os dias ao acordarmos, primeira coisa que a gente tem que fazer, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos ainda aqui encarnados para podermos melhorar, para podermos crescer, para podermos evoluir. A cada dia que nós vamos abrindo os olhos pela manhã e temos essa oportunidade, nós precisamos agradecer. Agradecer muito. E ao final do dia, agradecer por tudo aquilo que vivenciamos naquele dia. Então, as oportunidades que nos foram dadas, tudo nós temos que agradecer. Isso não é ser humilhar, não é nada, é gratidão mesmo. É reconhecer o amor de Deus por nós e agradecer. É reconhecer o amor do nosso Mestre Jesus, que no caso é o nosso direcionador, é o nosso guia, é o nosso modelo, agradecer o amor dele por nós, todos os dias. E as oportunidades que nós vamos tendo de estarmos aqui encarnados, podendo trabalhar a nossa melhora, a nossa reforma íntima, a nossa transformação. Uma coisa que a gente não pode esquecer, nós não estamos aqui para brincar, passear, nos divertir, isso tudo, mas o nosso principal objetivo aqui de encarnado é a nossa mudança, é a escola que nós estamos frequentando para aprendermos a cada dia sermos melhores. Então a gente não pode perder essa oportunidade de estarmos aqui encarnados e agradecer a Deus por permitir, né, essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. Porque tem muita gente, muitos espíritos querendo estar aqui encarnados para crescer, para se melhorar, para se transformar, e a situação está ficando difícil para isso, não é? Então a gente não pode esquecer disso nunca. Agradecer ao nosso mentor não custa nada, gente. Não vamos perder um braço, não vamos perder uma perna, não vamos ficar doentes por causa disso. 5 minutinhos que a gente dedica por dia, ou 2 vezes, ou 3 vezes ao dia, ao nosso mentor, a Jesus, a Deus, a esses espíritos que estão aí sempre nos ajudando, sempre nos amparando, nos fortalecendo, não custa nada agradecer. É tão simples, não precisa fazer discurso, fazer prece, palestra, como eu costumo dizer. Você não precisa fazer prece, palestra, discursar, não. Basta que você apenas fale com o coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades. Esse obrigado, Senhor, vindo do fundo do coração, é o que vai mais direto a Deus, a Jesus e aos nossos mentores. Então a gente não precisa ficar esperando, falando palavras difíceis, procurando palavras rebuscadas, porque para Deus é o simples. Quanto mais simples, mais perto de Deus está, né? Bom, então a gente aqui encerra esse item e nós vamos iniciar agora um outro item, não é outro capítulo, é um item ainda dentro deste capítulo, que vem falar sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. É bem interessante também esse tema, né? Então seria o item 9 desse capítulo, que fala sobre os espíritos agindo nos fenômenos da natureza. São os chamados, né, espíritos elementais, que muitos falam por aí, dão esse nome. Então, na questão 536,
Kardec pergunta assim aos espíritos: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Quer dizer, será que esses fenômenos que acontecem aí, por exemplo, como essas tempestades que a gente está vendo acontecer muito aqui no Rio de Janeiro, em função desse calor absurdo que está acontecendo, até esse próprio calor, assim, totalmente destrambelhado esse ano, que eu não estou entendendo mais, a doutrina nos esclarece. Será que isso tudo aí acontece por acaso, assim, sai do nada? Ou são uma providência divina? Ou faz parte dos acontecimentos, né? Essa semana eu vi uma reportagem, até comentamos aqui num estudo, sobre um jogo de futebol acontecendo no Rio Grande do Sul, que no Brasil sempre foi um dos estados mais frios, né? E os jogadores, para poder continuar lá o jogo, tiveram que mergulhar os pés em bacias de gelo, água com gelo, para refrescar os pés para continuarem jogando, porque o chão estava quente demais. Então a gente está vendo, olá Braz, seja bem-vindo. A gente está vendo essas coisas acontecerem, que não são normais. Será que isso é por acaso? Ou isso aí está tudo programado, direcionadozinho, bonitinho, pela lei de Deus? Aí a resposta dos espíritos: tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Então tá lá. Tudo tem uma razão de ser. Então nada, esses fenômenos da natureza, essas mudanças, essas temporais, né, vulcões, nada acontece sem a vontade de Deus. Sem a permissão. A vontade não é tanto, mas sem a permissão. Então, e tudo tem uma razão. Então, tudo tem um motivo. Então, vamos ver. Esse calor totalmente doido, né? Fora de controle aí que a gente está tendo. Está perdido? É por acaso? Não. Está acontecendo por uma razão. Alguma coisa foi feita que está provocando isso. Então, está bem clara aqui a resposta, né? E aí ele diz assim: esses fenômenos sempre visam ao homem. Esses fenômenos, assim, essas coisas assim que a gente acha que são absurdas, sempre visam ao homem? A resposta: algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, veja bem, vamos raciocinar, porque doutrina espírita é raciocínio. Ele diz assim: esses fenômenos visam ao homem, algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo senão o de restabelecer o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza. Ou seja, então, não é por acaso que acontece, não é lá uma causa fortuita, não está assim solto no mundo esses fenômenos. Eles estão acontecendo por uma razão. Num primeiro momento, né, algumas vezes, como ele diz aqui, está relacionada ao homem, ou seja, é aquilo que o homem, é a consequência daquilo que o homem está fazendo com o planeta. Porque, por exemplo, esse calor que a gente está sentindo muito grande, qual é a causa dessa invasão dos raios mais fortes do Sol sobre a Terra? A camada de ozônio que foi afetada, que está sendo afetada. Então ela tinha como objetivo o quê? Filtrar os raios solares. Se ela está ficando menor, se ela está sendo atingida, ela vai trabalhar menos. Então vai deixar de filtrar e vai deixar passar mais esses raios aí, né? E num segundo momento a gente sabe que esses fenômenos sempre aconteceram, vão acontecer por conta de um equilíbrio da natureza.
né? Há necessidade de determinados fenômenos aconteçam para que o planeta se ajuste, para que o planeta se acerte. Agora, o que a gente não pode é prejudicar o planeta, deixando que coisas, né, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ganância, a ambição, as nossas, isso tudo é nosso, venha a prejudicar ainda mais o nosso planeta. Porque aí é aquilo que a gente sabe. Quem vai sofrer as consequências? Somos nós. Quem é que está sofrendo as consequências? Somos nós. Por que você tem uma chuva e de repente entope tudo, enche tudo, transborda tudo? A culpa é do homem. A culpa é do homem. Por quê? Porque está lá jogando lixo nos bueiros, deixando os bueiros entupidos, jogando lixo na rua. Ah, mas um lixinho de nada aqui, um lixinho de nada ali. Essa semana eu vi uma reportagem aqui no Rio de Janeiro, fizeram um movimento, não sei se passou aí pelo Brasil e se vocês que estão fora do Rio assistiram. A pessoa aqui do Rio deve ter visto, o Dudu deve ter visto. A Conlurb, que é a companhia que tem a responsabilidade de recolher o lixo do Rio de Janeiro, fez um dia, tirou um dia desse aí, e o lixo que ela recolheu na praia, na areia da praia, né? Eles amontoaram um determinado ponto lá em Copacabana, que é considerada assim a praia princesinha do mar, né? 450 toneladas, né, Dudu? De lixo. Nesses lixos tinha fralda descartável, garrafinha, latinha, resto de comida, sabe? Pedaço de pau, palitos de picolé, tudo que você possa imaginar. Até fralda descartável na areia da praia. Gente, isso é num dia só, Quer dizer, é triste isso, né? E aí eles escreveram lá, botaram uma placa lá, né, falando do lixo. Quem é que faz aquilo lá na areia da praia? Não é o mar. Não é o mar que trouxe aquilo e jogou na areia. O mar não usa fralda descartável, o mar não usa latinha de refrigerante, de cerveja, o mar não usa nada disso, né? Então são as próprias pessoas. Agora você veja bem, a criatura vai para um lugar para ter um lazer que lhe foi dado de graça pela natureza, que é a praia, a areia da praia, e você tem aquele mar lindo, porque o mar do Rio de Janeiro é lindo, está ficando feio por causa do homem, mas ele é lindo, as praias aqui são lindas, né? E você vai para lá para desfrutar um lazer e faz isso com aquilo que, uma coisa de graça, do bem que você está recebendo. Aí você vai, conclusão, quando é no dia seguinte, se a Conlurb retira aquilo, mas se for o caso, vai tudo para dentro d'água. O que acontece? Esgoto, pois é isso que eu ia falar. Vai tudo para dentro d'água e fica entupindo o mar de sujeira. Então essa ganância do homem, né? Essa má educação do homem, que faz com que haja esse prejuízo nos fenômenos da natureza. Porque onde já se viu que você vai para uma praia, você vai levar seu bebê? Vai. Você vai ter que trocar a fralda do seu bebê lá durante o momento que você está na praia? Vai. Então o que você faz? Leve uma sacolinha, troque a fraldinha do seu bebê, coloque numa sacolinha e quando vier embora, bote no lixo, na lata do lixo. Porque tem os vasilhames nas praias, tem as lixeiras para você jogar o lixo dentro. Não, mas a pessoa está sentada ali na beira da praia, joga ali mesmo. Enterra na areia para poder ainda ficar escondidinho. Só que os garis, quando vão passando, eles vão passando aquele garfo, né? Justamente para isso, porque muita coisa está enterrada, e vão tirando. Gente, eu fico envergonhada. Quando eu vi essa reportagem, por Deus, cheguei a chorar. Eu falei, gente, olha só, a praia, um lugar tão lindo, tão bonito, um lugar que a gente vai para se divertir, para distrair, é um lazer grátis, você não precisa pagar para tomar um banho de mar, ainda pelo menos, e a pessoa vai lá e destrói, e deixa essa sujeirada lá. É vergonhoso, né? E aí querem fazer Copa do Mundo, Olimpíadas, não sei mais o que aqui, eu só quero ver o que eles vão fazer com esse povo que vem aí de fora. Mas enfim, é nesse sentido aqui, né?
O Brás coloca aí que já chorou às margens do rio Araguaia em Goiás de tanto ver lixo. Pois é, Brás. Aqui nos rios, aqui do Rio, a gente vê de tudo. É sofá, caixa de televisão, caixa de geladeira, louça de casa quebrada, tipo vaso sanitário, pia quebrada. Eles jogam tudo dentro dos rios. Fora os defuntos, né, Dudu? Ainda tem isso. Mas jogam tudo dentro dos rios. Conclusão, quando chove, o rio transborda. O rio transborda. E aí essa água que transborda vai para onde? Para dentro das casas. Aí eles ficam lá desesperados. Mas eu perdi tudo, porque a culpa é do governo. A culpa do governo nada. A culpa é nossa, que não sabemos cuidar daquilo que a gente tem, daquilo que nos foi dado de graça por Deus, né? O Brás diz aí, e mais de 80% da humanidade ainda está nesse nível de consciência em uma hora perigosa. Pois é. E a gente somos alertados, né? Porque campanhas são feitas, pedidos são feitos, mas não adianta. Você vê, numa final de ano, numa festa de final de ano em Copacabana, são tiradas não sei quantas 1000 toneladas de lixo de uma noite de Réveillon. É garrafa de champanhe, é garrafa disso, é garrafa daquilo, é garrafa de não sei mais o que, é flores, é vela, é tudo que você possa imaginar também é recolhido ali. Então, aí vem a destruição. O que é a culpa de quem? De Deus? Não, Deus fez tudo perfeito. A lei de Deus é perfeita, tudo certinho, sem nada para maltratar o homem, ao contrário, só para beneficiar. Mas a gente estraga com tudo, acaba com tudo, né? Então ele diz, esses fenômenos sempre visam o homem, ele falou que não está relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo de que o restabelecer o equilíbrio. Por quê? Porque a natureza tem que funcionar direita. E tudo aquilo que está prejudicando a natureza tem que ser destruído. Aí na 536b ele diz assim, concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Então, o que ele está perguntando aqui é assim, se os espíritos não agem sobre esses fenômenos da natureza, no sentido de agitar, né, de aumentar, ou de acalmar, ou de direcionar. Aí a resposta, mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, olha só, em todos os setores do universo existem espíritos responsáveis por aquele setor. Então, no nosso mundo, no nosso planeta, todos os fenômenos da natureza, a natureza propriamente dita, tem lá os seus espíritos protetores, tem lá os seus espíritos responsáveis, que são os agentes de Deus para agir de acordo com a necessidade daquele fenômeno acontecer ali. Então, é assim que as coisas acontecem. Então, todos, está bem claro aqui para nós, os espíritos, existem espíritos responsáveis por esses fenômenos, produzindo, acalmando, direcionando, diminuindo, aumentando, de acordo com a necessidade na hora que ele vai acontecer. Aí na questão 537, Kardec perguntou, a mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Então a gente sabe que lá nas mitologias grega, mitologia romana, mitologia antiga, né, existiam os deuses. Então era o deus do sol, o deus da água, o deus do mar, o deus do vento, o deus da beleza, o deus do amor, deus de tudo. Então Kardec está falando aqui, né, que vem esclarecendo para nós, que essas ideias
essa ideia dos deuses, nada mais eram do que os espíritos que hoje nós sabemos que são responsáveis por esses pontos aí que tinham os deuses na antiguidade. Aí ele diz: ora, eles nos representam, esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença é destituída de fundamento? Quer dizer, isso tem sentido? Né? Isso é verdade? Existem realmente esses espíritos que são responsáveis por esses fenômenos, por esses pontos do universo? Resposta: tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. Quer dizer, não é bem dessa maneira como eles colocavam lá essas atribuições aos deuses. Aí Kardec então pergunta: pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Resposta: esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor, ou seja, quando estivermos capacitados para entendermos isso, para saber e compreender como é que isso se realiza. E aí ele pergunta: os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Aí eles respondem que o serão ou que o foram. Então, são espíritos responsáveis por esses fenômenos, tanto que já estiveram aqui encarnados ou como ainda aqueles que vão reencarnar. Mas como o nosso tempo está ali já apitando o finalzinho, né? Nós vamos parar por aqui, porque a próxima pergunta tem uma resposta muito grande, e a gente vai continuar esse assunto, então, na semana que vem, ainda sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, tá bom? Então, a gente vai encerrando aqui os nossos trabalhos de hoje, como sempre, agradecendo aí a presença de todos, desejando a todos aí um final de noite e um sábado e um final de semana tranquilo,